Ler a palavra de Deus. Pastor Emerson, venha fazer a leitura. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24. Noite de alegria, noite de festa, onde comemoramos a morte e a ressurreição do Senhor, e temos a certeza que Deus tem coisas grandes para realizar no nosso meio. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 1, diz assim: eu leio um versículo e os irmãos em conjunto lerão o próximo. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar. Pastor Cláudio, já veio aqui para orar pelos pedidos de oração. Irmã Lucivânia pede oração pela sua sobrinha Pilar. Está internado com pneumonia, vamos orar para Jesus curar a Pilar. Irmão Aparecido, pela sua esposa, irmã Conceição, também para Jesus curar. Irmão Jesus, por todos os funcionários do Lar São Vicente, onde ele está ali agora. Ei, bom Jesus, maravilha, vamos orar. Jesus salvar, enfim. Irmão Diácono Marcos pede oração pela sua mãe, irmã Cidinha. Irmã Cidinha está ali na UPA, meus irmãos. Vamos orar. Deus tem misericórdia da irmã Cidinha. Também continuemos orando pela nossa irmã Silvia, esposa do Beliel. Que o Senhor repreender toda a enfermidade, da saúde da nossa irmã. Continuemos orando pela irmã Sueli. Irmã Sueli já voltou de Casa Branca, já está em sua residência. Cadê a irmã Anísio? Anísio? Aleluia. Ali está a irmã Anísio. Já está lá, mas ela é carente das nossas orações. Né, irmã Anísio? Deus é poderoso tirar ela daquela cama e fazê-la andar novamente. Isto é impossível para mim e para você? É, mas para Deus não é. Amém? Continuamos orando pela vida do nosso companheiro Paulo Firmino, para o Senhor restabelecer sua saúde, sará-lo dessas sequelas desse AVC, e o nome do Senhor sendo glorificado. Pedrinho ali no Magalhães, cadê o Robinho? Pedrinho ali no Magalhães, não é isso, pastor Sérgio? Boas notícias, mas os irmãos continuem orando pelo Pedrinho. Vamos orar, pastor Raimundo pede oração por Marcos Godoy, para Jesus salvar esse moço. Só milagre, mais milagre é com o nosso Deus. Mais algum pedido de oração, irmãos? Eu e minha casa precisamos de oração. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Também quero aqui acrescentar, o pastor Sérgio pediu para orar pelo irmão Douglas, né? Que também precisa das orações. Também nossa irmã Zefa, e agora à tarde recebi também
pedido de oração das irmãs lá da nossa igreja do setor 8, orar pelo Evair, que sofreu também um acidente aí no trabalho e carece das orações. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, querido, amado e santo, estamos na tua presença, Senhor, reunidos no teu nome, te louvando, te adorando, ó Pai bendito, amado. Agora, Senhor, reunimos a nossa fé em ti, Senhor, e aqui apresentamos, ó Pai, os pedidos de orações, os nomes que aqui foram citados pelo nosso pastor, Senhor Deus eterno, a cada um, Senhor, que precisa da sua bênção, do seu milagre, Senhor, da tua providência, Pai amado, que o Senhor possa alcançar a cada um, ó Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos, Senhor Deus querido, curar, salvar, libertar, transformar, ó Pai, os nossos irmãos que estão enfermos, que precisa do milagre, Senhor, que precisa da tua ajuda, Pai amado, a tua igreja aqui, Senhor, a cada família representada, Senhor Deus eterno, esse ministério, nosso pastor presidente, enfim, Pai, todos que precisam e necessitam, Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos de misericórdia e poder, Senhor, e assim fazer segundo o teu querer e a tua vontade, ó Deus amado. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossas crianças louvem ao Senhor. Após as crianças, os varões já estarão louvando a Deus. Após os varões, coreografia, já louvem ao Senhor. Aleluia. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Aleluia, glória a Deus. Grande é o teu nome, Senhor. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso
Grupo Uva de Bevista, só da Igreja para o Senhor Jesus, amém? Aproveitando a oportunidade, né? Como o pastor já disse, na próxima semana, nosso congresso, 9 anos, graças a Deus, e conto com a presença de toda a igreja para estar aqui juntamente conosco, adorando a Deus, agradecendo a Deus por mais um ano. E também já falo com os irmãos do grupo, né? Os dirigentes estão do campo aqui, que na segunda-feira, dia 12, temos o último ensaio geral, às 19h30 aqui no Templo Sérgio, tá? Conto com a presença de todos os irmãos. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter.
Oh, glória a Deus, aleluia. Nós viemos adorar o Senhor. Quantas meninas se preparam para louvar o Senhor? Com alegria queremos apresentar pastor Claudinei Elias, é o muito digno pastor, presidente da nossa igreja em Cabo Verde, aqui em Minas Gerais. A nossa Assembleia de Deus está em Belém. E meus irmãos, ele não está acompanhado nem da esposa, nem de outros obreiros. O pastor Claudinei tem feito uma missão que não é brincadeira, né? Ele, acabando o culto, falou: pastor, eu não vou nem posar por aqui, eu tenho que ir embora para São Paulo. E vocês vão ver aí, após o culto, ele está aí com os doces, aqueles negocinhos tudo. É uma forma que o pastor Claudinei tem achado para angariar fundos para as construções que ele tem feito ali em Cabo Verde. Ele já inaugurou o templo sede, belíssimo, virou cartão postal ali de Cabo Verde, mas tem muito a ser feito lá no campo. E a gente vai ajudando como pode. Amém, meus irmãos? A igreja está feliz com a presença do pastor Claudinei em nosso meio, que será o arauto de Deus esta noite. Como podemos dizer? Amém. Coreografia. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sentiu grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. Do mestre se agachou e o martelo subiu, sobre os pregos desceu, e bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado, do mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou, todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão,
mas não se irou. Pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, tombou, tombou. Sobre o peito caiu, caiu, caiu e morreu, 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 morreu. Tudo silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa errada. A tumba vazia, ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caindo, estava caindo. Meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida, Maria, se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, estou, estou. Estou vivo, 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 vivo. Eu estou vivo, 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 vivo. Eu estou vivo, 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 vivo. Allan Kardec morreu, mas eu estou vivo. Buda morreu, mas eu estou vivo. Padre Cícero morreu, mas ele está vivo. Aristóteles morreu, mas ele está vivo. Ele está vivo, vivo, vivo estou. Adora ele aí. Os adolescentes louvem ao Senhor. Todos os adolescentes, Ele está vivo, vive e reina para todos sempre, aleluia. Os adolescentes louvem ao Senhor. Todo há de bevista, venha louvar. Após toda a mocidade também estará louvando a Deus.
ser o justo mais que excelente. Toda pureza está selada no seu coração. Autor da vida, autor da salvação. A fonte de água viva que jorra a vida. A ação que cura, que nos abre e purifica. Santo, 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 santo é. Santo, 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 santo é. Tão perfeito e comparável és. Meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo é. Santo, 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 santo é. Tão perfeito e comparável és. Meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito e comparável és. Meu Jesus tão adorado. Glória a Deus. Toda a mocidade louve ao Senhor. O mais de vista louve ao Senhor após nossas irmãs de oração. Glória a Deus. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu. E eles perguntaram: Maria, por que chora? Então Maria lhe respondeu: ali estava o corpo do Mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria volta para trás, creio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece. Ele pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Imagine comigo Jesus chegando para Maria e dizendo assim: vai lá e avisa seus irmãos para começarem a sorrir. Diz a eles que não acabou,
pois a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse a eles assim: senta todo mundo aqui, porque eu vou contar tudo o que aconteceu. É que a terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Jesus está vivo, a morte não parou, a dor não parou, a cruz não parou. Ele está vivo, 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 vivo. Ele está vivo, ele está vivo, vivo, vivo. ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive.
Aleluia. Nossas irmãs, venham louvar o Senhor. Todo fã de Bevista, venham louvar a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor. Aleluia. Som. Estrelas, eu quero morar com o meu Deus, muito além do ar, muito além das alturas, eu vou encontrar com o meu Deus. Eu vou encontrar. Quando eu lá chegar, quero te abraçar, Senhor, e render aos seus pés em constante adoração. Quando eu lá chegar, quero te adorar, Senhor, tuas misericórdias e tudo que tens feito a mim. Vou cantar santo, te adorar santo, majestoso, santo Deus. Vou te adorar santo, te exaltar santo, majestoso, santo Deus. Vai ser lindo quando eu encontrar com os meus irmãos e aqui sofrendo sem negar a salvação. Oh, que glória! Quando receber minha coroa, meu galardão, vai ser lindo quando eu abraçar Pedro, Paulo, Tiago, Felipe, André, Elias, Enoque, João, e ver a glória do rosto de Cristo resplandecendo e Ele dizendo: vinde a mim os que venceram, vem morar em Sião. Oh, que glória! Quando eu receber minha coroa, meu galardão, eu vou caminhar em um lindo coral, eu vou cantar santo, vou te exaltar, Senhor, santo Deus, santo
Adore ao Senhor. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é poderoso. E que um dia você vai cantar olhando para Ele e dizendo: aleluia. Adore a Ele. Santo é Santo, Senhor. Santo é Santo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja a colocar sobre seus pés. Vamos estar orando para nós ouvirmos a palavra de Deus com o pastor Claudinei nesta noite. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai querido, te louvamos, ó Deus, porque sentimos a tua presença, ó Pai querido, nesta noite, ó Deus, sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor vive e reina para sempre, meu Deus querido. Nesta oportunidade pedimos a ti, Senhor, continue falando conosco, ó Pai querido, ó Deus Santo, através, ó Pai querido, do teu servo, ó Pai querido, a palavra que o Senhor já colocou no seu coração, Pai querido, usa dele como o Senhor sempre tem usado, é que eu lhe peço, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podeis vos assentar, irmãos. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez nesta casa, neste santo lugar, para nós louvarmos, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Frisas, Oswaldo Frisas, que o Senhor Jesus abençoe. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, pela confiança de estarmos aqui para falar a palavra de Deus. Também a vida da sua esposa, irmã Eunice, também pastor Daniel, nosso amigo, companheiro de obra. Louvo a Deus pela oportunidade de ter esta comunhão com o pastor Daniel. E assim também quero louvar a Deus pela vida da sua esposa, irmã Rosângela. Que o Senhor Jesus abençoe. Trago aqui para as irmãs o abraço da minha esposa, irmã Elisa. Ela não pôde estar. Quando eu falo, pastor, que eu venho a São João da Boa Vista, ela fica empolgada e querendo vir. Mas hoje, irmãos, nós viemos com uma missão um pouco mais longa. Vamos estar aqui hoje e daqui nós vamos já ir para São Paulo. Amanhã nós vamos estar de manhã lá na cidade de Ademar, com o pastor Edson José dos Santos, e à noite lá no setor de Guarulhos, com o nosso presidente pastor José Wellington Júnior. Nós estamos nessa caminhada já passando de 5 anos. Inauguramos a igreja, como já bem disse aqui pastor Daniel. No mês de novembro, nós inauguramos aquela casa, mas eu digo que inaugurar a igreja, irmãos, é como um casamento. Casa e fica pagando as contas, não é verdade? Então, nós inauguramos a igreja, nós temos compromissos, de modo que esses compromissos nos colocam, eu digo aos irmãos, os compromissos enchem o carro da mercadoria, me coloca dentro do carro, me coloca no trevo da cidade, e me faz descer aquela avenida, aquela rodovia. E aqui nós estamos por graça, bondade, misericórdia de Deus, para adorarmos o nome do Senhor, mas também, irmãos, estamos aqui com a aquiescência do pastor Daniel e o pastor Frisa, para nós também estarmos vendendo aí os nossos produtos. E o irmão, a irmã que adquiri, eu já disse que da última vez, foi uma palavra que Deus falou comigo numa manhã, durante a pandemia, no início da construção, e nós estamos vivendo esse projeto. Foi a porta de escape que Deus abriu para nós conseguirmos alcançarmos aquela vitória. Deus fez ali naquela cidade um grande milagre.
na cidade de Cabo Verde, que foi a construção daquela igreja. Uma obra, irmãos, pensa numa obra desacreditada por uma cidade toda, por muitos lugares. Quando se alguém encontrava um membro da igreja, dizia: vocês nunca mais vão ter outra igreja. Depois de 50 anos, quase 60 anos, vocês deixaram esse pastor derrubar a igreja de vocês, vocês nunca mais vão ter outra. Mas tem uma coisa: o dono do ouro e da prata é o dono da igreja. Deus falou comigo, irmãos, e eu vivi esta palavra durante toda a construção e ainda vivo até o dia de hoje. Tudo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Então, nesta noite, com já a permissão do pastor, quando você adquirir ali, você vai estar nos ajudando naquela obra. Eu costumo dizer, pastor, que tradicionalmente existe 3 formas para se fazer missões. Como se já costumo dizer, missões se faz com os pés daqueles que vão, com as mãos daqueles que contribuem e com os joelhos daqueles que oram. E hoje, excepcionalmente hoje, missões se faz comprando um queijo. Então, quando você comprar um queijo, você vai estar fazendo missões e ajudando-nos naquela obra, já com a aquiescência do nosso pastor Frise, pastor Daniel. Por gentileza, abra a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São Mateus. Eu quero louvar a Deus pela vida também deste grupo de obreiros, pastores que aqui estão, que o Senhor Jesus abençoe a cada um, e esta linda igreja aqui nessa cidade de São João da Boa Vista, particularmente dizendo, irmãos, estar aqui, pastor, se o Senhor me permite, eu já me sinto em casa, estando aqui com os irmãos, e espero, já tratado com o pastor Daniel, nós temos a oportunidade de ter o Senhor ali, ministrando na nossa Santa Ceia, ali na nossa igreja de Belém, Cabo Verde. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 27, versículo 62. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 27, versículo 62, na palavra de Deus. Ou antes, versículo 57, mesmo capítulo, começando do verso 57. Nesta noite de Santa Ceia, onde nós estamos assentados adiante desta mesa, para participarmos da ceia do Senhor Jesus. E todas as vezes que nós aqui estamos, irmãos, é mais uma vitória que o Senhor nos concede. Durante este mês, quantos momentos difíceis você passou, quantos laços que você não viu e o Senhor desfez, todos eles para impedir que você estivesse aqui. Quantas provas, quantas dificuldades, mas quantos livramentos o Senhor te deu, e você rompeu todas as barreiras e está diante desta mesa. E isso é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor, porque mais um mês se passou e mais uma vez nós estamos aqui. Pelo adversário da nossa alma, você não chegava nem a estas portas, mas você chegou, está sentado, e eu creio que já levantou a sua mão, já deu glória ao nome do Senhor, já sentiu a presença do Senhor, e agora Ele tem uma palavra para o seu coração. Versículo 57 na palavra de Deus, que diz assim: e vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano fino e um lençol limpo, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estava ali Maria Madalena e outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos do que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e o digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro.
Disse-lhe Pilatos: tende guarda, ide, guardai-o como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando com a pedra. Deus seja louvado pela sua palavra. Eu quero, mediante a graça de Deus e o auxílio do Espírito Santo, deixar aqui uma palavra para os irmãos nesta noite de Santa Ceia. E nós já ouvimos aqui hinos de louvor e adoração a Deus, e o assunto é esse. E eu louvei ao Senhor Jesus, porque é esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, para compartilhar com os irmãos, mediante a graça de Deus. Nós vemos, irmãos, que trata-se no momento da morte de Jesus, quando Jesus ele foi crucificado na cruz do Calvário, e Jesus estando já morto, a Bíblia diz que este homem, que era um dos discípulos de Jesus, por nome José, de Arimateia, ele foi a Pilatos e fez um pedido a Pilatos, para que Pilatos desse o corpo de Jesus. Jesus já estava morto, Jesus morreu, expirou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário mesmo, Jesus cumpriu o seu sacrifício por nós, por mim e por você. Quando a Bíblia diz que o Senhor, olhando dos céus para a terra, não viu um justo sequer, todos nós estávamos destituídos, uma vez pecado, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não havia quem pudesse oferecer sacrifício por qualquer uma pessoa, a não ser Jesus Cristo. Jesus, ele não pecou, ele viveu sem pecado, cumpriu o seu ministério e obedeceu aquilo que estava determinado a ele, que era a morte de cruz. Mediante o momento ou costume da atualidade, morte de cruz era uma morte vexatória, que era determinada aos bandidos, aos malfeitores. Jesus não pecou, Jesus não errou, mas ele se fez pecador por nós, cumpriu o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, irmãos, Jesus morrendo na cruz do Calvário, ou antes, expirando na cruz do Calvário, Jesus deu um brado de vitória e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. Quando Jesus deu esse brado, lá no templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, então já não havia mais separação entre o homem e Deus. Todos nós então temos acesso livre, e nesta noite eu aproveito para lhe dizer: você tem a liberdade para adentrar ao trono da graça, ao santo do santo. Já não há mais barreira, já não há mais separação, não há o que possa te bloquear de adentrar ao trono da graça e render adoração ao Senhor, porque Jesus lá na cruz do Calvário, ele deu um brado dizendo: está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus, aleluias. Quando Jesus cumpre o seu sacrifício, e Jesus expirou na cruz do Calvário, então, já estando morto, José de Arimateia, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Para que Pilatos pede o corpo de Jesus? É simples, porque Pilatos queria sepultar Jesus. Pilatos queria colocar Jesus numa sepultura, e era uma sepultura nova. Então Pilatos concede o pedido de José de Arimateia. Então Pilatos vai e coloca o corpo de Jesus na sepultura. Mas no capítulo 27, o versículo 62, ou seja, no dia seguinte a este acontecimento, ao sepultamento de Jesus, no dia seguinte em que Pilatos coloca o corpo de Jesus na sepultura, então diz a palavra do Senhor que reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Então, primeiro, Pilatos recebe José de Arimateia com um pedido. Segundo, agora Pilatos recebe os sacerdotes e os fariseus em sua casa, com outro pedido. Primeiro, Pilatos pede para José de Arimateia, pede que Pilatos dê o corpo de Jesus. Segundo, os sacerdotes e os fariseus, eles fazem um outro pedido a Pilatos. Que pedido era esse? Dizendo: Senhor, lembra-nos do que aquele enganador, vivendo, ainda disse quando estava em vida: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. De quem que eles estavam se referindo? Era do próprio Jesus.
Então os fariseus, eles vão até Pilatos dizendo: olha, nós estamos nos lembrando aqui de uma coisa, aquele enganador que andou fazendo milagres aí pelas ruas da cidade, ele tinha uma palavra estranha, ele disse que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Então nós precisamos tomar alguns cuidados, para que o segundo erro não seja pior do que o primeiro. Nós falhamos a primeira vez, e não podemos falhar a segunda vez. Então permita que nós colocamos na entrada do túmulo, aonde foi colocado o corpo dele, que nós colocamos as guardas, a guarda romana, para que esteja vigiando o sepulcro de Jesus. E ainda mais, nós vamos colocar ali a pedra, selar o túmulo dele com a pedra. Para quê? Para que não aconteça na madrugada, os seus discípulos venham e roubam o corpo de Jesus, e depois eles vão sair por aí dizendo que aconteceu o que aquele enganador havia dito: eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Vamos tomar todas as precauções para que não aconteça isso, dos discípulos dele roubar o corpo de Jesus e depois sair disseminando aí uma mensagem dizendo: Jesus ressuscitou. Então Pilatos, ele dá a permissão, dá ordem dizendo: tende a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Então eles vão, coloca a guarda na porta do sepulcro, na entrada do túmulo de Jesus, e sela por fora com uma grande pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 28, ainda a palavra do Senhor. Então, no outro dia, no primeiro dia da semana, na sequência, ou terceiro dia, as mulheres logo pela manhã, bem cedo, elas vão ao túmulo de Jesus, sabendo, primeiro, que Jesus já havia sido morto na cruz do Calvário. Segundo, sabia que José de Arimateia havia colocado o corpo de Jesus no túmulo. Então elas vão ao primeiro dia da semana. Para quê? Para embalsamar o corpo de Jesus, levando as especiarias para passar ao corpo de Jesus, uma vez que para elas Jesus estaria dentro do túmulo. Mas acontece, irmãos, que no percurso dessa caminhada surge uma preocupação entre elas, e a Bíblia diz que indo elas perguntavam umas para as outras: mas tem uma coisa, na porta do túmulo de Jesus colocar uma pedra. Quem é que pode remover a pedra? Nós estamos levando aqui as especiarias, o material para nós prepararmos o corpo de Jesus, nós estamos levando, mas tem uma pedra na porta do túmulo, nós não temos força para remover a pedra. Quem nos removerá a pedra? E elas foram, interessante que mesmo diante desta indagação, elas continuaram caminhando, não voltaram para sua casa, não desistiram da sua missão. Você já pode entender o que o Senhor fala conosco? Muitas vezes, irmãos, nós estamos em uma missão, muitas vezes nós somos comissionados por Deus para uma obra, mas acontece que no percurso surgem os obstáculos, no percurso surgem as necessidades, surgem as adversidades da vida, e muitas vezes o adversário quer assoprar o seu ouvido, dizendo: você não tem força, você não pode, você não vai conseguir, não vai dar certo, volta para casa, esquece esse negócio. Mas nesta noite eu venho na autoridade do nome do Senhor Jesus dizer para você: as dificuldades podem estar à sua frente, a adversidade pode estar à sua frente, mas eu digo: não desista, não volte atrás, não recue, não deixe de fazer aquilo que o Senhor te comissionou. Pode surgir as pedras do seu caminho, mas aquele que te chamou é soberano sobre todas as coisas. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Elas vão caminhando, elas não desistem, elas sabiam que elas não poderiam remover a pedra, mas elas não voltam para casa. De todo intento do adversário para a nossa vida, para a vida da igreja, irmãos, é fazer-nos recuar.
Fazer a igreja engatar uma marcha ré e voltar para trás. É você desistir do chamado, da obra, do ministério, da missão que o Senhor confiou nas suas mãos. Mas eu digo, não desista, vai para frente. É Deus quem vai fazer o milagre. Faça a sua parte, que Ele vai fazer a dele. Ele é fiel para cumprir na sua vida aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Você crê nesta palavra nesta noite? Elas continuam caminhando. E para sua surpresa, quando elas chegam, irmãos, aleluias, primeiro, a pedra está removida. A pedra já não está mais na entrada do túmulo de Jesus. Aleluias. E estava ali o anjo do Senhor assentado sobre o quê? Sobre a pedra. Ou seja, aquilo que te preocupa, aquilo que o adversário quer colocar no seu pensamento, que é um obstáculo para você não ir para frente e desistir, o Senhor está dizendo, eu estou sobre. Seja qual for a sua dificuldade, o Senhor está acima. Aleluia, Ele está no controle, Ele está no comando, aleluia. Pode fugir por um momento dos seus domínios, mas do domínio daquele que tudo pode não foge. Ele está adiante, Ele está no domínio, Ele é soberano sobre todas as circunstâncias que nós passamos. Você glorifica o nome do Senhor Jesus, você pode dar glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para nossas limitações e, pastor, nós olhamos dizendo, não vai dar certo. Eu vou procurar o pastor, vou me explicar para ele e vou dar uma recuada. E eu digo, meu amado irmão e minha irmã, levante a sua cabeça, glorifique ao Senhor, porque o Senhor está diante desta circunstância. Aquilo que te preocupa, Ele está sobre, ou seja, Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu me lembro na pandemia, irmãos, um momento difícil que nós passamos ali na cidade de Cabo Verde. E num só dia, nós perdemos 2 irmãos pela Covid, foi um dia difícil, dia de prova, e deu uma repercussão na cidade, só se falava nisso. A igreja assembleia, e irmãos, pensam numa prova. E aquele dia eu angustiado, dobrei o meu joelho na sala da minha casa, pedindo misericórdia, e quando eu olhava o celular, tocava, e uma irmã do outro lado chorando, dizendo assim, pastor, Deus me mandou ligar para o senhor hoje, e Ele manda dizer, pode fugir do seu controle, mas não foge do controle dEle. A igreja, a sua vida, a cidade, o ministério, está sobre o controle dEle. Eu posso dizer para você, pode por um momento fugir do seu controle, mas não foge do controle de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, seguindo adiante. E quando elas chegam, a pedra está removida. O anjo está sentado sobre ela. Lucas diz uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim, aleluia, quando o anjo encontra com aquela mulher, e ele diz, por que buscais um vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas Ele já ressuscitou. Aleluia. Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está nesse túmulo, não, mas Ele já ressuscitou. Aleluia. O que é que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? 2 coisas distintas, vida e morte. Aleluia. Aquelas mulheres estavam buscando o vivente, mas entre os mortos. Morto, obviamente, fala de tristeza, de choro, de desesperança. Morte fala que acabou toda e qualquer tipo de perspectiva. Morte fala que acabou ou morreu o sonho. Não tem mais projeto. Quem é que tem projeto para alguém que morre? Quem é que tem perspectiva num cenário de morte? Ou numa casa de luto? Quem é que sonha para alguém que já morreu? Não há sonho, não há mais perspectiva, não há mais esperança. Morreu. Aleluias. Vida, irmãos, fala de alegria. Vida fala de ânimo.
Vida fala de perspectiva, vida fala de projetos, vida fala de sonhos. O Senhor está dizendo nesta noite: levante a sua cabeça, continue sonhando, tenha perspectiva, porque Jesus morreu sim, mas Ele ressuscitou, ou seja, Ele fará cumprir o desejo do seu coração. Sonhe, porque Ele vai fazer acontecer o seu sonho. Tenha projetos, jovens, porque o Senhor fará acontecer os projetos. Sabe por quê? Porque nós não estamos adiante de um Deus que está sepultado, mas nós estamos adiante de um Deus que está vivo. Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus morreu, mas ressuscitou. Você pode glorificar o nome do Senhor. Olhe para mim, irmãos. O que seria da igreja se nós estivéssemos nesta mesma reunião, mas com o nosso Jesus lá naquele túmulo? Qual seria o sentido dessa reunião? Aleluias! Qual seria o significado, irmãos, desta mesa, se o nosso Jesus estivesse lá naquele túmulo de José de Arimateia? Mas o que faz esta reunião diferente? O que dá vida a esta reunião? Existem tantos tipos de reuniões por aí afora, irmãos, reuniões de todo tipo, com pessoas ricas, pessoas famosas, celebridade, pessoas políticas, enfim, tantas origens de reuniões, mas esta reunião é diferente. Esta reunião tem vida. Esta reunião tem vida, porque Jesus vive. Esta reunião tem vida, porque Jesus vive. Esta reunião tem vida, porque Jesus vive. Por isso é que o oprimido entra daqui e sai liberto. O enfermo entra e sai curado. O triste entra e sai alegre. O que não é batizado entra e sai batizado no Espírito Santo. Por isso é que o pecador entra cheio de pecado, mas sai com seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. O que torna essa reunião diferente, irmãos, é porque Jesus, Ele vive. Por isso que quantas e inúmeras vezes você já entrou num lugar como este, triste, angustiado, até sem força, se arrastando. Aleluia, com a sua alma aflita e o seu coração dilacerado, mas quando você assenta nessas cadeiras, o culto começa, o pregador começa a pregar a palavra, canta as irmãs, canta os jovens, canta as crianças, o pastor prega, e você vai sentindo uma transformação, você vai sentindo uma mudança. Aleluia, o Espírito Santo de Deus vai te fortalecendo, vai falando ao seu coração, o seu coração começa a estremecer. Sabe o que é? É porque esta reunião é viva. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus, você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Então, irmãos, quando elas chegam ao sepulcro, duas coisas: a pedra estava removida. A segunda coisa, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Agora observe o que diz a palavra de Deus, capítulo 28, versículo 11. Aleluias. E quando iam, e eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes as coisas que haviam acontecido. O que é que havia acontecido? Que Jesus ressuscitou. Eles colocaram os guardas, colocaram a pedra, mas Jesus ressuscitou. Então os guardas, chegando à cidade, anunciaram a quem? A quem pediu para que eles tomassem cuidado para que não roubasse o corpo de Jesus. Parafraseando, olhe para mim. Eles chegaram e disseram assim: olha, aos príncipes, não teve jeito não. Aleluia. Nós não podemos fazer nada. Nós não conseguimos impedir o que aconteceu. O que é que aconteceu? O túmulo está vazio. O corpo de Jesus desapareceu. Você pode glorificar o nome do Senhor. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta casa para dizer: igreja, Jesus está vivo. A pedra não impediu Jesus de ressuscitar.
A guarda romana e todo o cuidado dos fariseus não impediram Jesus de ressuscitar. Aleluia, oh glórias. E anunciar aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Agora observe o que diz: e congregando eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar ao ouvido do governador, nós o persuadiremos, e vós poremos em segurança. Eles fizeram um tratado, dizendo assim: olha, vamos combinar uma coisa, nós vamos te dar muito dinheiro para os guardas, para vocês dizer aí que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Não divulgue a notícia que Jesus ressuscitou. Essa notícia não pode espalhar pela cidade, nós precisamos abafar isto. Jesus não pode ser conhecido como quem ressuscitou. Então vocês que eram os guardas lá do túmulo, está aqui o dinheiro, olha, uma grande quantidade de dinheiro. E se precisar nós vamos lhes proteger. Mas essa notícia tem que ser sufocada. E nós vamos espalhar, se fossem os dias de hoje, pastor, eles dizem isso, nós vamos espalhar uma fake news. Qual é a fake news? Roubar o corpo de Jesus. Se alguém perguntar para vocês, guarda, diga: olha, nós dormimos durante a noite, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Mas por nada pode espalhar que Jesus ressuscitou. Olhem para mim. Se não impediram, se a pedra não impediu Jesus de ressuscitar, se os guardas não impediram Jesus de ressuscitar, uma fake news não ia impedir a notícia na cidade. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, oh glórias. Encerrando, partindo para o final. Aleluias. Era um tratado muito oculto, de forma muito escondida. Toma o dinheiro. E se alguém perguntar, diga que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Essa notícia precisa ser dada. E abafada a notícia de que Jesus ressuscitou. Agora, entenda, as mulheres que foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, elas foram as primeiras a saber: o meu Jesus ressuscitou. Quando elas olharam o túmulo vazio, elas voltaram. E quando elas voltam, elas vão aos discípulos. Começa a sair a notícia: ora, Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Nós fomos no túmulo de manhãzinha, de madrugada. Quando nós chegamos lá, nem a pedra estava mais no túmulo de Jesus. Aleluia, o anjo estava sentado e ele nos deu uma palavra. Que palavra foi? Porque buscais um vivente entre os mortos. Jesus está vivo. A notícia começa a espalhar, aleluias. Aí 2 discípulos, irmãos, que estavam voltando no caminho de Emaús. Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, trancaram o túmulo com uma pedra, não resta mais nada, vamos voltar para casa, vamos entregar a obra, entregar o ministério, entregar conjunto, entregar a liderança e vamos parar com tudo, porque Jesus está sepultado e eles estão voltando para sua casa, no caminho de Emaús. E quando eles vão voltando, falando sobre isto mesmo, a Bíblia diz que Jesus os alcança e faz uma indagação dizendo: que palavras são essas que quando vocês estão andando, vocês estão trocando entre vós? Eles foram até irônicos, dizendo: você é um forasteiro em Jerusalém? É peregrino? Não sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Aleluias. E Jesus começa a falar com eles, irmãos, citando as Escrituras. E foi todo o caminho, Jesus foi falando da palavra. Honestos e tardos de coração, convinha que isso acontecesse. E Jesus vai falando. Quando chega à casa dele, Jesus faz que vai mais adiante. Então eles dizem: fica conosco, o dia já é tarde, já declina o dia. Fica conosco. Jesus entra. Quando Jesus entra, assenta na mesa. Até então eles não percebiam que ele estava ali. Mas quando Jesus vai dar graça, os seus olhos se abrem. Jesus já não está mais ali. Aí diz: é Ele. É Ele, Jesus ressuscitou, é Ele. Porventura não ardia no nosso coração quando Ele falava das Escrituras? Já não era mais as mulheres, mas já tinha os discípulos para dizer: Jesus ressuscitou. E a notícia vai espalhando. A fake news vai caindo por terra, porque a notícia da ressurreição de Jesus começa a tomar conta da cidade, e ninguém e nada poderia impedir. E hoje, igreja de São João da Boa Vista, nós somos testemunha: Jesus está vivo.
Jesus está vivo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu encerro aqui. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia. 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 Capítulo 1, versículo 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. Versículo 3, os quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Jesus se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Pode dizer que roubaram o corpo de Jesus, não é mentira. Jesus está vivo e tem prova. Ele apareceu aqui, ele apareceu ali, ele apareceu lá. Jesus está vivo. E quando os discípulos estavam fechados, com as portas e janelas fechadas, Jesus se apresenta a eles e diz: paz seja convosco. Jesus está vivo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. E a maior prova, eu encerro aqui, é o cumprimento da promessa. Aleluia. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Lembre-se que os fariseus estavam divulgando a notícia de que roubaram o corpo de Jesus. Não tem prova. E Jesus começa a aparecer, aleluias, para todo lado. Mas tem uma coisa, faltava a promessa. Ele diz: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Aí ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Lucas diz: porque ele apareceu a muitos com provas infalíveis. Jesus está vivo. Aleluia. Mas vem o maior sinal. Ele diz: eu enviarei o Consolador. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora já ninguém mais segura a notícia, agora já ninguém mais segura a igreja. Jesus ressuscitou e o Espírito Santo desceu. Jesus ressuscitou e os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Glória a Deus, aleluia. Coloquemos nossos pés, vamos ao texto da ceia do Senhor. Os pastores, à mesa. Glória a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Setor 2 industrial, já se preparem para louvar o Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E a igreja diga, amém. Glória a Deus. Cumprimento, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estenda as mãos para frente, amados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e querido, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, estamos na tua presença, Deus, para aqui exaltar o Senhor. Também para participarmos deste ato tão importante, desse santo memorial. Está aqui o elemento, o pão, que representa, simboliza o corpo do teu Filho amado Jesus Cristo, ferido por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser alcançados, ser perdoados, ser remidos, Senhor amado, e termos a esperança concedida, Pai querido, através desse sacrifício maravilhoso, único e suficiente, onde apresentamos ao Senhor para que o Senhor abençoe e consagre este pão, simbolizando o corpo do teu Filho amado Jesus Cristo, para que a tua noiva, a tua eleita, possa comer dele nesta noite em memória do Senhor. Receba força, renovo, vigor da tua parte, Pai Santo. Assim nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Disse Jesus, este corpo é partido por vós, comei dele todos. Setor 2. Ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ele é. Aleluia.
de louvor, digno de louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Exaltado seja o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Todos os nossos irmãos, aleluia, toda a igreja participou deste primeiro ato da ceia do Senhor. Se alguém ficou sem participar, levante sua mão, os diáconos irão lhe levar. Os obreiros aí fora, todos, amém? Glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos. Setor 3, já se prepare para louvar o Senhor. Aqui, meus irmãos, sirva a ceia aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mais. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Rogério ora pelo cálice dela. Oremos. Soberano, eterno e bondoso Deus, graças te damos mais uma vez, Senhor. E nesse momento apresentamos este cálice que passa a simbolizar o sangue do Senhor, que foi vertido na cruz do Calvário em prol dos nossos pecados. Abençoe os teus servos que estarão participando nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Disse Jesus, teu sangue da nova aliança, tomai dele todos. Aleluia. Setor 3, era para vocês estarem aqui. Oh, glória.
tríplice Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Jerusalém, eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez, eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Glória a Deus. Aleluia. Setor 3, vão se servindo e retornando aos seus assentos. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Todos participaram, meus irmãos. Todos participaram, os obreiros, a igreja. Se alguém ficou sem participar do Senhor do Alto, levante suas mãos. Agradeçamos então a Deus. Senhor, obrigado por mais esta vitória que Tu dá a nós. Sustenta-nos irrepreensível até o dia glorioso do arrebatamento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
Enquanto a irmã Débora louva ao Senhor Jesus, pastor Claudinei, por favor, vai lá. Os dois obreiros destacados para ajudar o pastor Daniel. Meus irmãos, após o culto, a cantina, bem como o pastor Claudinei, porque ele tem Daniel no nome também, viu? É Claudinei Elias Daniel, não é isso? Então, o pastor estará aqui no nosso salão do lado aqui. Passa lá, irmão, ajude. Você vai estar ajudando a obra de Deus ali em Cabo Verde, tá bom? Meus irmãos, este mês tem unificados lá no setor 2. Não é isso, pastor Adão? Começa quinta-feira, dia 20. Aleluia. 24, maravilha. Então, lá no dia 24, nós temos unificado o setor 2. Hã? 22, obrigado, irmã Eva. Pois a senhora deixa um domingo ele sem o macarrão lá, para ele não perder mais a data. Ora, diácono Stanguini, vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Senhor, me faz descer. Põe o mar bravio, mar bravio. Mar bravio. Mar bravio. Meu barco vai por entre os montes e as ondas também. Na minha angústia vejo nascer a
dar louvor. Enquanto eu viver, irei te amar, Senhor. No mar bravio, meu barco vai por entre os montes e as ondas também. Na minha angústia vejo nascer a esperança. É Cristo no meu viver. Sofrimento não me impede de te amar, Senhor. Quanto mais sofro, mais te amo e te quero sim, te quero sim. Nada me impede de amar-te e te dar louvor. Enquanto eu viver, irei te amar, Senhor. Irei te amar, Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma vitória. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Fiquemos em pé. Vamos agradecer ao Senhor por mais esta grande vitória. Pastor Osmar, ora dando encerramento a este culto. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fizeste nos ver e ouvir neste lugar, ó Pai. Diante de tudo que ouvimos, resta somente dizer muito obrigado, Senhor, por tudo. Ao retornarmos, ó Deus, aos nossos lares, livra-nos, ó Deus, do inimigo do corpo e da alma, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja sobre o povo de Deus. Digamos todos juntos. Amém.